Lucas capítulo 16, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei, agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um de dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. E depois perguntou a outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco é também fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Leia comigo essa última frase em voz alta. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua presença entre nós, pois é tão bom cantarmos louvores, orarmos, ouvirmos irmãos orando uns pelos outros, orando por nós. E é tão bom sentir a tua doce presença no meio da tua igreja, Senhor. Abençoa-nos agora na ministração dessa palavra que tem falado ao meu coração já há alguns dias, que possa também ecoar no coração dos meus irmãos e que possamos pedir a Ti sabedoria e graça para administrar tudo que o Senhor tem nos dado, de modo a glorificar o Teu nome e entrarmos nos tabernáculos eternos, como diz aqui, e podermos ver algum fruto do muito que o Senhor tem nos dado e da obra de nossas mãos nessa terra. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa parábola, batizada por alguns comentaristas de a parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel, é uma das mais desafiadoras das parábolas ditas por Jesus. Existem alguns elementos aqui que são muito comuns a nós. Um homem corrupto que faz mau uso dos bens que lhe são confiados. Brasileiros que somos, escutamos escândalos de corrupção com frequência. Foi o Mensalão, foi o Petrolão, agora tem outros escândalos sucedendo, inclusive envolvendo aposentados do INSS, que é algo muito chocante, pensar que não há limite para a maldade humana, tirando recursos de pessoas que trabalharam a vida inteira e têm uma renda muitas vezes baixa, com muitas despesas, com medicações e tudo, e ainda são fraudadas. Então, falar sobre administradores infiéis, falar sobre pessoas que recebem responsabilidades e agem de forma corrupta, não é algo que seja muito diferente do que nós vivemos, não é algo que seja muito difícil de nós entendermos na nossa cultura e nesse nosso país desafiador chamado Brasil, que tem muitas qualidades, não devemos ter, que é aquela síndrome de acharmos que somos um país miserável, que somos... Não, nosso país é um país muito abençoado por Deus, temos muitas pessoas que são trabalhadoras, nem todas, mas devemos exaltar as coisas boas que temos em nosso país, mas precisamos reconhecer que somos uma cultura muito corrupta, muito iníqua, e o que nós vemos nos grandes círculos de poder não é muito diferente do que nós vemos no dia a dia, pessoas querendo ganhar vantagem, recebendo benefícios que não são dignos. Então, falar sobre alguém fraudar, receber coisas e não administrar bem, prejudicar o seu patrão, não é algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver, embora o cristão não deva compactuar com essas coisas, pois nós devemos fazer tudo o que fizermos como para o Senhor. Amém?
Mas há elementos aqui nessa parábola que são muito desafiadores para entendermos. Pois, como lemos, esse administrador, ele era fraudulento, ele usa de astúcia para resolver a situação embaraçosa que ele estava envolvido ali, para tentar resolver o seu futuro. E o que acontece? Ele é elogiado pelo seu patrão e, de certa forma, é elogiado pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus fala que, recomendo a vocês no versículo 9, usem a riqueza injusta para fazerem amigos. Mas que riqueza injusta é essa? Pode dar a impressão que Jesus está validando você ganhar recursos de uma forma indigna. Então, riqueza injusta, uma primeira leitura pode parecer, peraí, mas Jesus está elogiando, ou falando de um homem que está elogiando um homem que era um corrupto, e aí Jesus ainda fala que da riqueza injusta a gente deve fazer amigos que nos receberão nos tabernáculos eternos. O que Jesus está querendo falar com essa parábola? E é muito desafiador, muitas pessoas leem e não entendem, muitas têm dúvidas, e por isso que é importante a gente ler com atenção e procurar entender o que exatamente Jesus está querendo falar nessa parábola. Há uma forma de interpretação chamada alegórica, que pega elementos de uma parábola, por exemplo, e faz alegorias. Uma clássica interpretação dessa forma, se não me engano, foi de Orígenes, que interpretou a parábola do bom samaritano como sendo Jesus, o bom samaritano, a lei sendo os fariseus e o evangelho, começou a alegorizar um monte de coisas ali e acaba fugindo do propósito da moral da história. As parábolas, elas têm uma espécie de moral da história, uma lição principal a nos passar, e se nós não interpretarmos bem, podemos desviar do ensino de Jesus. Isso é muito sério. A gente pensa, mas é interessante, é bonitinho, fala coisas legais. Mas nós precisamos ensinar e aprender o que exatamente Jesus quer dizer com as suas palavras. Uma coisa que nos ajuda a entender um texto é você ver o que vem antes do texto e o que vem após o texto. Na terça-feira, o Bruno trouxe uma mensagem muito abençoadora e muito pertinente sobre o capítulo anterior, Lucas, capítulo 15, e acabou me confirmando que era para pregar sobre o capítulo 16, que Jesus apresenta 3 histórias ali, 3 espécies de parábolas, da dracma, quer dizer, são parábolas, mas alguns creem que até a parábola do filho perdido, ou como ele falou muito bem, o Bruno, poderia ser melhor dita como a parábola do pai misericordioso, do pai amoroso que recebe seus filhos com graça, mesmo eles errando. Alguns entendem que isso pode ter acontecido de fato, mas não temos como provar isso. Mas são 3, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a conhecida como do filho pródigo, que eu acho que seria melhor colocada como a parábola do pai amoroso, do pai misericordioso. E ali exalta a alegria de Deus em receber pessoas que se arrependem e se voltam para Ele, ou a iniciativa do Senhor em ir atrás daqueles que são seus. E Jesus fala isso, essas 3 parábolas, depois de um debate com os fariseus. E aí chegamos ao capítulo 16, que começa no versículo 1, dizendo assim, Jesus disse também aos seus discípulos. Então agora Jesus está falando aos seus discípulos, mas os fariseus estão ali perto. Veja o que diz o versículo 14. Ele diz assim, os fariseus que eram o quê? Avarentos. Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Precisamos estar atentos aos detalhes. Por que o evangelista Lucas destacou que os fariseus eram avarentos? Porque isso tem a ver com o ensino de Jesus nessa passagem. Então, olhando para trás, os fariseus reclamaram que Jesus, no capítulo 15, recebia publicanos, recebia pecadores. Aqui no início do capítulo 15, publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas murmuravam com Jesus. Ele conta as 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do pai amoroso ou do filho pródigo. E lá, depois da parábola que nós estamos vendo essa manhã, fala que os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, o que Jesus quer dizer com essa parábola? É o que nós veremos a partir de agora. Primeiro, vamos focar na própria parábola. O que diz essa história? Diz de um patrão, de um homem rico, que tinha um administrador que fazia a gestão dos seus recursos. E esse homem é informado que esse administrador estava fraudando, estava desviando dinheiro. Algo que nós ouvimos com frequência, infelizmente, em nosso país. A corrupção não é exclusividade do Brasil, irmãos. Existe em todos os lugares. Mas quando temos uma cultura, uma política, um judiciário que é leniente, que é permissivo com essas práticas, as coisas se ampliam, irmãos. Infelizmente, é isso que vemos em nosso país, mas devemos orar, amém? Para que Deus mude a sorte do nosso país, para que haja justiça, para que haja paz, porque para Deus não há impossíveis. Aos nossos olhos pode parecer impossível, mas para Deus não há impossíveis. Nós podemos viver numa cultura menos corrupta, não totalmente sem corrupção, porque isso não existe, e mais justa e trazendo mais benefícios para o seu povo. Mas
esse homem, ele descobriu e ele toma uma ação. Os versículos 1 e 2 falam da ação do patrão. Os versículos 3 a 7 falam da reação do administrador, e dos versículos 8 a 13 nós vemos uma lição de Jesus, ou algumas lições que Jesus nos apresenta. Então é fácil de você guardar como eu dividi essa parábola. A ação do patrão, versículos 1 e 2, a reação do administrador, versículos 3 a 7, e a lição ou as lições que Jesus nos apresenta dos versículos 8 a 13. Primeiro, a ação do patrão. Versículo 1 diz, como lemos, Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse, que é isto que ouço a seu respeito? Prestes contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, aquele homem ouve e ele toma uma ação. Você vai ser demitido. Você está... Tinha um programa antigamente de negócio de... Demitido, né? Fala assim, acho que em inglês era fired, né? Você está queimado, você está fora. Então, ele chamou aquele homem e falou, você está fora, você foi demitido, preste conta da sua administração, porque eu ouvi dizer que você está me roubando e você não vai permanecer. O patrão, aquele homem rico, agiu de forma correta. Ele expulsou o homem que estava defraudando os seus bens. E se essa é a ação dele, nós vemos na sequência, a reação daquele administrador. Versículo 3 diz assim, o administrador então se pôs a pensar, que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Talvez aquele homem já tivesse alguma idade, até para ter assumido uma responsabilidade, que ele tinha muita responsabilidade. Como a gente vai ver na frente, ele administrava recursos muito valiosos, valores muito altos. Então, ele talvez já tivesse uma idade, talvez ele fala que não pode trabalhar na terra porque ele não tivesse mais saúde para isso. Talvez ele fosse meio preguiçoso mesmo. Mas é possível que ele não tivesse saúde para encarar o trabalho pesado na enxada, e ele pensou, não posso trabalhar na terra, como é que eu vou me manter? De mendigar eu tenho vergonha. O que eu faço agora que eu fui demitido? Não tinha seguro-desemprego, não tinha Bolsa Família. Talvez fosse até melhor se não tivesse em algumas circunstâncias, mas esse assunto pode entrar na nossa aula de cultura, porque entra um pouquinho na questão política. A gente pode conversar depois na Escola Bíblica Dominical, mas esses benefícios ajudam a tirar pessoas do sufoco, mas muitas vezes prendem pessoas naquela história de ficar sempre esperando o peixe, ao invés de aprender a ter uma vara e pescar o peixe para si. Mas isso é outro assunto. Mas aquele homem pensou, o que eu vou fazer? Estou sendo demitido. Não tenho condições de trabalhar na terra, não tenho coragem de ficar mendigando. Qual vai ser o meu futuro? E aí ele tem uma ideia muito astuta. A partir do versículo 4 nós vemos isso. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. O que ele está pensando? Está pensando aonde? Está pensando no passado, no que ele fez? Está pensando no presente somente? Está pensando no... Vou ser demitido, já era para mim. Não tem como reverter a decisão do meu patrão, porque eu vacilei com ele. Então, o que eu preciso pensar? Quando eu for demitido, eu preciso estar bem com as pessoas com quem eu me relaciono. Então, ele está pensando lá no futuro. E o que ele faz? Versículo 5, ainda na reação do administrador à ação do seu patrão. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de azeite. Irmãos, é muita coisa. Eu acabei não anotando aqui a quantidade exata, mas eu posso te garantir que é uma litragem muito, muito expressiva. E azeite é caro, irmãos. Outro dia eu vi o azeite perto de R$30, fiquei feliz, porque você vê o azeite 20 e poucos reais, e eu lembro na época que quando chegou a R$20, eu falei, que absurdo, uma garrafinha de azeite R$20, que era 10, 12, 15, e agora um azeite razoável já está na faixa de R$30, e outros vão além disso. Então, o azeite é um item caro, porque tem todo um trabalho para você extrair o azeite, tem toda uma técnica ali, é algo trabalhoso, então era algo caro. Então, 100 barris de azeite era muita grana. E aí, o que ele faz? Ele respondeu, 100 barris de azeite, versículo 6. Então, o administrador disse, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva quantos? 50. Naquela época não tinha
É PDV, né? Aqueles programinhas de vendas que o pessoal que trabalha em comércio tem. Não tinha softwares para você cadastrar, não tinha cupom fiscal, nota fiscal. Então, era tudo na base da confiança e da palavra. Então, se o administrador falou que ele estava devendo 50, o chefe ia entender que ele estava devendo 50 barris. Então, o que ele falou? Você está devendo 100? Então, eu vou colocar 50. Escreve rápido aí. Porque ele ia prestar contas para o chefe dele, ia falar, fulaninho está devendo 100 barris de azeite, mas, na verdade, ele estava devendo 100. Eu falei ao contrário? Então, obrigado, Silene. Então, de novo, voltando à fita, esqueça o que eu falei agora. Então, ele vai chegar para o seu patrão e vai falar, o fulano de tal lá está te devendo 50 barris de azeite, mas, na verdade, ele estava devendo 100. Obrigado pela correção. Então, por que ele fez isso? Quando ele for demitido, ele vai chegar para esse cara e vai falar, lembra de mim? Lembro, claro, você me deu um desconto de 50% da minha dívida, como é que eu não vou lembrar de você? Entendeu a sacada daquele homem? Mas a história continua ainda. Ele responde, versículo 7. Depois perguntou ao outro, e você quanto deve? Ele respondeu, quanto? O administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva. Mas por que ele deu um desconto só de 20%? No outro ele deu um desconto de 50%. E nesse daí ele deu de 20%, por quê? Vocês pensam muito rápido. O pessoal aqui é ligado. Por quê? É mais fácil adulterar azeite ou trigo? O que você acha? Trigo é um monte de grão, um monte de coisa, né? Um monte de sacos de trigo. E o azeite é líquido. O que você acha que é mais fácil adulterar? O azeite. Até hoje adulteram azeite, hoje tem controle de qualidade, tem um monte de coisa, veio um monte de rótulo lá e vira e mexe, sai na internet assim, ó, não compre o azeite tal, que foi descoberto que está adulterado, tem óleo no meio do azeite, está dizendo que é azeite 100%, mas na verdade é óleo misturado com azeite. Até hoje isso acontece. Imagina naquela época que não tinha esse controle todo. Então, possivelmente, o patrão botava uma taxa mais generosa no azeite, porque era um item que tinha mais dificuldade de controlar. E aí esses 50% talvez fosse um acréscimo do patrão ou o próprio suborno do administrador, que ele estava abrindo mão, porque ele é melhor eu perder o dinheiro que eu ia ganhar agora, para eu ficar bem com ele no futuro, e aí ele tirou 50 de um, e ainda assim ficou bem na foto com o seu patrão, e tirou 20 do trigo, porque o trigo era mais difícil de adulterar. Isso é uma teoria de alguns comentaristas bíblicos, porque realmente, se você parar para pensar, faz sentido. É muito mais fácil tacar água não pode, né? Mas tacar um óleo ou alguma coisa mais que pareça com azeite ali, misturar, e você vai dizer que é azeite, o cara não tinha como verificar de verdade se era, do que fazer isso com trigo. É uma hipótese, mas o que acontece é o seguinte, ele chega para o cara do azeite e fala, você deve 100, escreve 50, e ele vai prestar contas dizendo que devia 50. E chega para o cara do trigo e fala, você deve 100, escreve 80, porque é isso que eu vou apresentar lá. Então, qual foi a estratégia dele? Não é difícil entender isso. A estratégia, a astúcia daquele homem. Ele pensou, preciso ficar bem com eles lá na frente, então eu vou dar um desconto para eles agora, vou ficar bem com o meu patrão, que eu vou prestar contas a ele, o patrão, na final de contas, vai receber alguma coisa, melhor do que não receber nada, e vou ficar bem com os devedores, que depois podem me receber nas suas casas, e de repente até me contratam para ser administradores dele. A história é só essa. E aí chegamos às lições que Jesus tem a nos dar. Primeiro, a ação do patrão, a reação do administrador, e a partir do versículo 8, a lição ou as lições que Jesus nos dá. E o versículo 8 diz assim, e o patrão fez o quê? Elogiou o administrador infiel por sua malandragem, por sua esperteza. Uma melhor tradução para isso seria por sua astúcia, por sua estratégia. Então, não quer dizer, um autor citado pelo comentarista Leon Morris, ele falou assim, que aquele homem ele não aplaudiu o administrador desonesto por ter agido desonestamente, mas por ter agido com habilidade. Por quê, gente? Aquele cara podia meter o pé, não prestar conta de nada, sumir, e o patrão não ia receber nem os 50 e nem os 80. Entendeu? Então, assim, é melhor receber 50 do que nada. É melhor receber 80 do que não receber nada. E ele, na verdade, não devia saber nem desses valores. Então, ele recebeu, eu estou recebendo alguma coisa, ele elogiou o administrador, e o administrador ficou bem com aqueles que ele ia bater lá na porta no futuro e falar, lembra que eu consegui um desconto de 50% no seu azeite, na sua dívida do azeite? Lembra que você ia pagar com azeite? Lembra que eu consegui um desconto de 20% na dívida que você tinha para pagar com trigo? Lembre-se de mim agora que eu estou precisando de você. É só isso que Jesus conta com essa história. É fácil de entender, amém? É difícil? Não é difícil de entender a história. Agora, o difícil é entender o que Jesus quer nos ensinar com isso. Aí que você fica meio assim, meu Deus, mas o que isso tem a ver? Por que Jesus contou essa história? E aí começa ainda no versículo 8 que ele diz,
O patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza ou por sua astúcia, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. O que Jesus está querendo dizer? Irmãos, não é incomum a gente ver pessoas que não são cristãs serem mais zelosas com o seu trabalho, com o seu bem, com os dons que Deus tem dado. Com muita tristeza, esses dias, eu estava... lembrei agora, fui cortar o cabelo, e aí o barbeiro é cristão. Ele falou, eu tinha uma barbearia maior, e a gente falando do evangelho e tudo, eu falei, hoje em dia os crentes, infelizmente, não dão muito testemunho. Que era terrível. Quando chegava algum cristão para trabalhar, eu já ficava preocupado, que normalmente me dava problema. Eu sou cristão, sou homem de Deus, é da Assembleia de Deus, mas quando vinha contratar, era cristão, normalmente me dava trabalho. Não chega no horário, trabalha de forma leniente, é meio devagar, fica criando caso para ter responsabilidade. Quem já ouviu algo assim, além de mim? Acho que muitas pessoas, né? E quem tem negócios, então, né, Anderson? Já deve, talvez, ter passado por uma situação assim. Infelizmente, irmãos, e na igreja hoje em dia que as pessoas são pouco chamadas nas responsabilidades e muito lembradas dos seus direitos, as pessoas acham que, mas eu já estou trabalhando, tá bom. Ele finge que me paga, eu finge que trabalho. O cristão não deve pensar assim, irmãos. Se você acha que ganha pouco, pleiteie um aumento de salário, ore ao Senhor por isso, ou até mude de emprego, mas faça o seu trabalho bem feito, que Deus vai te honrar. Mas o que Jesus está chamando a atenção é que nós recebemos coisas muito maiores do que os bens dessa vida. Nós recebemos o Espírito Santo por cremos em Jesus Cristo de verdade, e o Espírito Santo habita em nós, nós recebemos a palavra de Deus, nós temos acesso a Deus pela oração, e muitas vezes somos negligentes. E o povo do mundo que não tem nada disso, é muito dedicado. Você vê, vai ter, não veja, mas vai ter desfile de escola de samba, e as pessoas passam o ano inteiro preparando, virando madrugada para preparar isso. E às vezes a pessoa tem que chegar na igreja às 9h30, mas é tão cedo. Mas são tão tarde. Mas tem que estar na igreja de novo. Jejum, consagração, 2 vezes por mês. Podia ser uma vez só, uma vez a cada 2 meses. Você talvez já tenha pensado ou ter ouvido falar alguém isso. Como a gente é lento para as coisas do Senhor e como o pessoal do mundo às vezes é mais rápido. Eu creio que é isso que Jesus está chamando a atenção, que os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Mas aí Jesus continua nas suas lições. Leia em voz alta o versículo 9, por favor. Eu recomendo... Que riqueza injusta é essa? Não é riqueza fruto de corrupção. Não é assim, faça um suborno e use esse dinheiro e dê esse dinheiro na igreja. Jogue, faça jogo, não faça jogo. Cuidado, coisa que eu tenho falado para a igreja e vou falar mais vezes, cuidado com esse negócio de bet, gente. Isso aí é jogo. E o cristão não deve jogar por quê? Porque como é que o cristão ganha dinheiro? É trabalhando, irmão. Mas eu quero ganhar muito dinheiro, então trabalha muito. Vai trabalhar mais. E, irmãos, esses dias eu conversava com uma pessoa, que tem uma pessoa conhecida, viciada em jogos, e uma vez essa pessoa conversou com um profissional que falou, o pior vício que tem é de jogos. Pior do que pornografia, pior do que vício em drogas. É mais difícil a pessoa ser liberta do vício em jogos do que em outros vícios. Não trate isso de forma ingênua. Mas o dinheiro é meu, eu faço o que ele quiser. Cuidado. E entra com aquela coisa do futebol. Mas eu estou apostando no meu time, ou então no time lá que não é o meu time, mas está bem, só para eu ganhar um dinheirinho. Cuidado com isso. Isso aí viralizou. E muita gente tem visto o seu dinheiro sendo drenado, e aí ganha um dinheirinho aqui, fica feliz, mas cuidado com isso. Não gaste seu dinheiro com jogos, mesmo que tenha o nome de bet, e seja o teu time. Não faça isso. Eu até contei para os irmãos esses dias que o meu pai, embora ele seja, digamos assim, amigo do Evangelho, mas ainda não está, eu creio que totalmente com o coração no Senhor, mas ele é um homem de princípios, e ele falou, não compre camisa do Fluminense com o negócio lá do bet que patrocina o Fluminense. E eu achei isso legal. Ele deu uma camisa para o Daniel, mas sem o negócio do bet. Porque eu não concordo com isso, acho isso errado, e eu sei que patrocina o time, eu torço para o time, mas eu não concordo de comprar camisa lá com o negócio, porque eu não vou validar essa prática. Então, mesmo pessoas que não confessam a fé em Cristo, reconhecem que há dano nisso. Então, cuidado. Mas não é essa riqueza injusta que você ganhou jogando no bet, ou jogando no bicho, ou jogando na loteria, ou que você ganhou corrompendo. O que Jesus está falando são as riquezas desse mundo que estão manchadas pelo pecado. Um comentarista fez um termo que eu achei muito feliz, que você deve conhecer, que é o vil metal.
O dinheiro não é vil, o dinheiro não é mau, mas a gente não usa essa expressão, o vil metal. Os mais antigos devem ter ouvido isso, os mais novos acredito que não. O que é o vil metal? É o dinheiro. Então Jesus está falando, o dinheiro, não é que o dinheiro seja corrompido, mas o dinheiro maculado pelo pecado desse mundo, usa isso para fazer amigos, que quando essa riqueza faltar, o que acontece? Quando o mundo acabar, quando você morrer, ou Jesus voltar, o que acontecer primeiro? Então, quando a riqueza desse mundo acabar, esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos. Por isso que essa parábola tem a ver com o que cantamos no louvor, com a expectativa da glória do Senhor. Use, o que Jesus está querendo dizer? Use tudo o que Deus te dá nessa vida com foco na eternidade. É só isso. Aquele mordomo pensou o seguinte, eu fui demitido, vou ficar mal, o que eu vou fazer? Vou fazer uma amizade aqui com os devedores do meu patrão, para quando eu for demitido, lá na frente, eles me recebam nas suas casas. E o que Jesus está fazendo? Use os recursos que Deus tem te dado. E aí eu digo, não só o dinheiro, não só o vil metal, não só os valores que entram na sua conta, mas as habilidades que Deus te deu, o carisma que Deus te deu, às vezes, no relacionamento com as pessoas, a inteligência que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, use tudo focando a eternidade. E aí, quando Jesus voltar, ou então você partir para a glória, você vai ter a alegria de ver esse investimento, por assim dizer, que você fez com o que você tem nessa terra, redundando em frutos lá na eternidade. Essa é a lição central da parábola. E ele continua no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. No muito. O que ele está dizendo? Tudo que é dinheiro, por mais que você seja a pessoa mais rica do planeta Terra, ou mais rica da igreja, ou mais rica do bairro, ou mais rica do Rio de Janeiro, diante de Deus é muito pouco. Então, se você for fiel no pouco que você tem recebido de Deus, mesmo que aos seus olhos seja muito, você vai ser fiel também no muito que vai ser a eternidade com o Senhor, que teremos riquezas que não podemos imaginar. E ele continua, ainda no versículo 11, portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, ou seja, do vil metal do que nós recebemos nessa vida, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação no que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Esse senso de mordomia, tudo que recebemos, na verdade, pertence ao Senhor. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é de Deus, nós somos mordomos do que Deus nos concede. Então, ele fala, se você não é fiel naquilo que você recebe, como você vai ser fiel no que vai ser de vocês? Versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, as riquezas têm que servir a nós, e nós não servirmos às riquezas. E nós dedicarmos a nossa vida às riquezas que temos recebido, seja de qual ordem for, financeira, de habilidades, de sabedoria, de tempo, para fazer amigos que nos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, para investir naquilo que é eterno. Isso quer dizer que eu não posso ter lazer, que eu não posso ter entretenimento? Não! Isso faz parte da vida. Precisamos descansar. Temos irmãos que viajaram nesse período, temos irmãos que vão viajar no feriado de semana que vem. Isso é bom, ter um tempo em família. Mas, irmãos, precisamos pensar onde estamos investindo as riquezas que Deus nos deu, se estamos focando na eternidade, como fez aquele administrador infiel. Eu queria mostrar apenas 3 citações, vou pedir ajuda ali dos nossos universitários, explicando o contexto dessa parábola. Primeiro, o Leon Morris, que eu já citei, deu ruim ali, eu vou citar aqui, eu vou ler ali. Ele diz o seguinte, os seguidores de Jesus devem usar seu dinheiro para seus propósitos espirituais, tão sabiamente quanto os filhos desse mundo usam para os seus alvos materiais. Então, os filhos desse mundo usam para os seus objetivos com alguma sabedoria. Quanto mais nós, que temos um foco na eternidade, não devemos usar os recursos que Deus nos dá para propósitos espirituais. João Calvino afirmou o seguinte, pode passar. O objetivo dessa parábola, falando desse texto, é mostrar que devemos tratar bondosa e generosamente nossos semelhantes, para quando chegarmos diante do tribunal de Deus, possamos colher o fruto da nossa liberalidade. O cristão precisa voltar, irmãos, muitos perderam esse senso, até a ideia de que vamos prestar contas a Deus de tudo que Ele nos deu. E devemos focar a nossa vida naquilo que é eterno, não somente no que é passageiro. Pode passar mais uma citação para terminar. Esse autor, Craig Blomberg, ele tem um livro sobre as parábolas. E ele diz assim, de todas as parábolas de Jesus, essa é provavelmente a mais intrigante, a mais desafiadora. Com certeza é aquela sobre a qual os estudiosos têm escrito mais do que qualquer outra. Ela trata de um dos temas favoritos de Jesus, que é o quê? O uso correto das riquezas. Então, a mensagem é simples. É um pouco difícil pela linguagem, mas que Jesus está falando, assim como aquele administrador, pode desligar, por favor, assim como aquele administrador infiel,
ele pensou lá na frente e usou os recursos que ele tinha em mãos para ser beneficiado e ter os devedores do seu patrão recebendo em sua casa, nós devemos usar o que Deus tem nos dado nessa terra com foco lá na eternidade. É simples, né? A lição é simples. Mas, às vezes, se não prestarmos atenção, podemos ficar um pouco perdidos. Para encerrar, esse autor que eu citei há pouco, Craig Blomberg, no seu livro, ele aplica dá três aplicações em 3 áreas que devemos ter sabedoria para usar os recursos que Deus tem nos dado. Atividade política ou social, santidade, moralidade e finanças. Atividade política e social, santidade, moralidade e finanças. Primeiro, atividade política ou social, algo que falaremos ao longo desse ano. Ao terminar essas aulas sobre cultura e costumes, que vamos iniciar hoje, vamos ter algumas aulas sobre a relação do cristão com a política, que esse foi um dos temas também muito solicitados na nossa enquete. O segundo tema mais solicitado, e esse vai ser um ano quente de eleições presidenciais, eleições em vários níveis, então é bom a gente ser orientado. Mas, para simplificar e não gastar muito tempo agora, nós não devemos nos divorciar da arena política. Agimos como ETs nesse mundo, como se a política fosse de outro mundo e nós vivêssemos já no céu. Não, devemos saber o que está acontecendo e nos posicionar como cristãos. Mas não devemos colocar, diz ele, as nossas esperanças inteiramente no processo político. Muitos cristãos ficaram depressivos, ficaram amargurados com os últimos acontecimentos políticos nos últimos anos em nosso país. Mas, irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é quem rege todas as coisas. Nós precisamos olhar para a direita e ver aquilo que coaduna com o Evangelho e denunciar aquilo que está fora, e, por outro lado, também para a esquerda. Tem gente que acha que o cristão tem que adotar uma plataforma política específica. Não, nós temos que ter um filtro e entender, isso aqui está de acordo com o Evangelho. Certamente as pautas conservadoras são muito mais alinhadas com o espírito do cristianismo, com o espírito do Evangelho, do que as pautas progressistas. Isso aí não há dúvida. É só ler um pouquinho, estudar um pouco a Bíblia que você conclui isso. Mas não podemos levantar uma bandeira que não seja a bandeira do Evangelho. E denunciar os erros, seja de qual lado for. Então, vamos nos envolver com política, vamos nos posicionar na arena pública, vamos orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus que vão estar lá nos grandes centros de poder, denunciando os pecados e propondo um caminho. Mas vamos entender que Deus é soberano e está muito acima dessas esferas de poder. Então, primeira coisa, sabedoria, especialmente em ano de eleições como vai ser esse. Também na santidade, na moralidade, a gente tem equilíbrio entre censurar comportamentos e tolerá-los, diz o Craig Blomberg. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem um padrão de moral nosso que a gente quer aplicar para todo mundo. E existem questões que a Bíblia dá margem para você pensar diferente. Se quiser saber mais sobre isso, fique para a aula da Escola Dominical, que eu não tenho tempo de me aprofundar e fica a minha propaganda para nós juntos pensarmos sobre isso. Mas não queira aplicar os seus padrões exatamente para os outros. Mas também cuidado para ver se você não tem padrões de moralidade muito baixos, que é o padrão da nossa sociedade, e você acha que você pode ser cristão e viver do jeito que você está vivendo. Consumindo pornografia, às vezes usando vestes que induzem o outro ao pecado. Não, mas é o problema dele, ele que pensa. Cuidado. Ou assistindo coisas imorais. Esses dias, irmãos, que a gente tirou uns diazinhos de férias, eu parei assim, a gente não tem Netflix nem nada, mas entrou lá um anúncio, não sei se foi da Netflix ou de outro streaming desses aí. E aí eu fiquei passando assim, só na chamada de algumas séries. Irmãos, eu ainda me choco com essas coisas que eu quase não vejo televisão. É assim, é muita imoralidade. É difícil você ver uma série que não tem imoralidade tratada como algo normal. Uma me chamou a atenção, que eu não sei o nome nem nada, mas era de um homem rico, que morava numa mansão e contratou uma babá, que era uma jovem, e você sabe o que aconteceu, né? Aí, pela chamada, já deu para entender que ele acabou adulterando com aquela babá. Mas, assim, eu não terminei de ver nem a chamada da série, porque a chamada da série já induzia, já vi que ali onde ia parar com cenas de pornografia, de não sei o quê, e os cristãos consomem isso numa boa. É tudo normal. Não, é só um filme. Gente, isso é podre. Você assistir uma novela, uma série que valida o adultério, que valida a prática homossexual, que valida toda a sorte de bizarrice, fala, não, mas eu estou só consumindo cultura, você está estragando a sua mente e você pode estar trazendo sérios danos para a sua vida espiritual. Cuidado. Então, assim, não vamos ser moralistas, sair proibindo tudo e botando o dedo na cara dos outros, mas cuidado com o que tem entrado na sua mente, no seu coração, que a gente vive numa cultura podre. E sobre isso nós falaremos nas próximas aulas da Escola Dominical. Então, se ele fala da gente ter discernimento como aquele homem teve, estratégia, vendo lá na frente
sobre a política, sobre a santidade e a moralidade, e, por fim, o tema mais explícito da parábola, sobre as finanças. Use o dinheiro, o vil metal, com sabedoria e temor a Deus. Não pense assim, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Você vai prestar contas a Deus dos recursos que Ele coloca nas suas mãos. Tenha temor a Deus. Tiago 2, 14 a 17 fala que a fé sem obras é morta. Se o nosso coração não é generoso, se a gente só pensa em ter cada vez mais, em ter cada vez mais prazer, ter cada vez mais bens, e não abre os olhos para pessoas necessitadas, para missões, para uma série de demandas que a gente pode abençoar com as nossas finanças, tem algo errado com o nosso coração. 1 João 3, 16 a 18, João fala que Cristo entregou a sua vida por nós e nós devemos entregar a nossa vida pelo outro. E lá ainda em 1 João 3, ele fala que se você vê um irmão passando necessidade, e você vai falar para ele, vai lá, Deus te abençoe, onde está o amor de Deus? O amor de Deus não pode estar nesse coração. E ele fala lá em 1 João 3, não podemos amar só de palavras, mas em ação e verdade. Então, às vezes a gente acha que não tem dinheiro porque não está podendo realizar todos os nossos sonhos, mas às vezes a gente tem uma condição financeira muito melhor do que a maioria das pessoas, a gente podia estar sendo mais generoso com o necessitado, mais generoso com missões, mais generoso com a obra da igreja, mais generoso com pessoas que estão ao nosso redor, que precisam do pouco que você acha que tem, que às vezes para o próximo é muito. Então, como você lida com o seu dinheiro? Pensando lá no futuro, na eternidade, como aquele administrador pensou, que iam recebê-los nas suas casas, ou pensando somente no seu próprio ventre e no seu próprio prazer. É sobre isso que Jesus fala. E a maior evidência que Jesus está falando sobre isso é que poucos versículos à frente, ele conta a parábola do rico e Lázaro, que se você não conhece, você leia o final do capítulo 16 de Lucas, mas que mostra um homem riquíssimo, que termina no inferno, e um mendigo que passava toda a necessidade nessa terra, passando a eternidade na glória de Deus. As riquezas desse mundo vão passar. Os fariseus eram avarentos, eles ficaram com muita raiva de Jesus ter falado isso para eles. Mas a quem estamos servindo? A Deus ou às riquezas? A Cristo ou a Mamon? O que estamos fazendo com os recursos que têm chegado às nossas mãos? Não só o dinheiro, mas o tempo, a sabedoria, as oportunidades que Deus tem nos dado. Deus nos dê graça e sabedoria. E que possamos aprender com esse mordomo infiel, com esse administrador fraudulento, não as suas práticas desonestas, mas a pensarmos lá na eternidade, para quando chegarmos no céu, quando chegarmos na presença do Senhor, mesmo que achemos que estamos com mãos vazias, possamos ouvir do Senhor, vinde, filhos do meu Pai, para o reino que tenho preparado desde a fundação do mundo. Que nós não entraremos lá porque daremos esmolas, não entraremos lá porque investimos nosso dinheiro na igreja ou em missões, entraremos lá pela obra de Jesus Cristo. Já que nós vamos lembrar hoje à noite, quando participarmos da ceia, se você puder, volte à noite, eu vou pregar sobre mais passagens mais marcantes do período dos reis do Antigo Testamento, que é a batalha do rei Josafá, contra um exército gigantesco, e que Deus o concede uma vitória inimaginável, e vamos participar da ceia, porque muito maior do que a vitória do exército de Judá contra os moabitas, os meunitas, os amonitas, muito maior é a vitória que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo, que morreu no Calvário. Então, não podemos salvar a nós mesmos, mas, uma vez que fomos salvos, precisamos manifestar boas obras que evidenciem que nós temos um coração igual ao coração do nosso Deus. Então, como você tem lidado com isso? Faça a sua oração, vamos encerrar.